Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Hoje volta o Brasileirão, chega desse lixo de Brasil jogando bola, seleção brasileira. Para as outras seleções é bom, para o Brasil, lixo. Mas vamos lá, eu também vou falar da seleção brasileira. Surgiu que esses dias, agora, de 2, 3 dias para cá, que o Abel Ferreira seria sondado, talvez no Tottenham, que o Tottenham tinha o nome dele, porque mandou o seu treinador embora. O Tottenham está fazendo uma campanha patética, pífia. Ele é o primeiro acima da zona de rebaixamento com 1 ponto de diferença, só para vocês entenderem, na Premier League. E o que acontece? Vocês notaram que os times que dizem, porque dizem que o empresário do Abel Ferreira não tem entrada nenhuma em nenhum time lá. Existem os empresários que têm mais contatos, mais relacionamentos, e dizem, o que é verdade, o que é mentira, que não tem. Eu queria que tivesse para levar ele embora logo. Hoje eu não aguento mais. Já, para mim, o maior técnico da história do Palmeiras, eu tirei o melhor. Para mim já não é mais o melhor. Mas é o maior, porque tem mais títulos, deu muitos títulos que eu comemorei e eu respeito. Ele já está na história. Ponto. E o Tottenham, dizem que o Tottenham... Vocês notaram que só quando aparece, é só os times lá embaixo que colocam, que a imprensa, não sei o que é verdade, colocam Abel Ferreira? Ele não tem condições. Hoje ele não tem. Ele pode vir a se tornar o melhor técnico do mundo. Eu não tô, isso não, mas do jeito das variações que ele não tem, dos esquemas de jogo que ele não tem, eu não vejo o Abel Ferreira se tornando. E não é o melhor técnico. Um técnico mediano para a Europa. Para o Brasil aceita lixo. Não é que o Abel seja lixo, por favor, mas aceita qualquer coisa. Tanto que vocês nunca viram na vida de vocês tanto jogador brasileiro repatriado. Vi de Lucas Moura no São Paulo, os caras não querem ver esse cara pintado de ouro. Esse cara é um palhaço, ganhando 2 meses, só fala merda. O próprio torcedor do São Paulo, eu vejo os youtubers falando dele, não sou eu que estou falando. E Lucianos da vida, não é só do São Paulo, do Palmeiras a gente está cheio aí. As merdas que Leila Pereira fez. Inclusive, quero fazer um comentário, que ontem, bom, lembrei disso, boa, do Paulinho, que não tem culpa, tá? Sempre disse isso. Responsabilidade dessa presidente e desse departamento lixo do Palmeiras. Vamos lá. Então, para ele sempre que vai embora. Até hoje não tá claro, mas é óbvio que quem pagou a multa daquele pré-contrato que ele assinou, acho que com o time do Qatari, né? Foi o Palmeiras. Por quê? Ele assina um pré-contrato, vai a patética, a pífia, a incompetente, né? A não qualificada para exercer o cargo que exerce, a não profissional, inoperante, inativa, fala, não, Abel, a gente precisa de você. Não, mas eu já assinei lá. Não, a gente paga para você ficar. O Palmeiras vai pagar para você ficar. Uma multa, não sei, de 5 milhões de euros, não sei quanto foi, 30 milhões de reais. Vamos falar do Paulinho, que agora é notícia, agora? Vocês estão falando do Paulinho agora? Eu estou falando há meses. Para quem me acompanha sabe que é verdade. Ontem, deixa eu pegar aqui, para não falar besteira, né? Tá aqui. Eu tô procurando, porque eu falei para vocês como é a minha forma de agir. Ontem eu estou girando na capa do vídeo do Abel Ferreira, do Nicola, tá lá rombo, tá escrito. Ele entra. Eu ouvi ontem o Nicola, porque eu queria entender. Só me faltava outra notícia. Para quem me acompanha vai lembrar que eu falei que hoje, até o meio do ano, o Palmeiras já gastou com o Paulinho, ok? Eu falei, isso foi eu. Cálculos por cima, cálculos no papel de pão.
200 milhões de reais, até agora. Não daqui até o final do contrato. O contrato dele é de 5 anos. Agora, no meio do ano, vai fazer 1 ano e meio de contrato. Jogou 16 jogos, nenhum de titular. E fez um gol contra o Botafogo. Olha que lindo. Paulinho não tem culpa. Para mim, ele é um puta de um jogador. Eu já falei para vocês. Ele, jogando em estado normal, em condições, ele é um puta de um jogador. Para nível Brasil, um puta do jogador. Para nível Brasil. Ontem o Nicola comentou o seguinte, que o Paulinho já custou ao Palmeiras 199 milhões de reais. Eu falei, quanto? 200? Há quanto tempo eu falo isso? Para quem me acompanha? Meses! Quando eu comecei a ver que ele não vai jogar, não entra em jogo, isso e aquilo. Eu posso estar errado nos números. Cada gol que o Paulinho fez custou 10 milhões de reais ao Palmeiras. Cada jogo que ele fez, cada jogo, 2 milhões de reais por jogo. Contando o salário, né, dele. Parece que ele jogou 16 vezes, não entrou nenhuma como titular. Cadê você, sua patética? Nojo de presidência, nojo de gestão. É nojento o que você faz. Você é um John Textor melhorado. Ele faz as bostas, aí ele é picareta, ele é pilantra. Eu não estou te colocando nessa prateleira. E não põe a cara. Mas na hora de... Você é exatamente igual. Cadê você para explicar essa contratação? Cadê você para explicar que o Palmeiras não é departamento médico e não é hospital? Porque quando vocês dão entrevistas, as perguntas que vocês podem fazer é essa. E a merda, o lixo, o nojo da imprensinha e youtuberzinhos, para não perder o privilégio, o benefício de estar, se dobram. Por isso, quando eu falo interesses parciais, por isso, quando eu falo não comprem lixo de quem vende lixo, não comprem merda de quem vende merda. Esses caras vendem merda porque eles vendem para os repórteres, para essas coletivas, e essas coletivas passam para vocês. É o que eles querem, eles falam. O que realmente importa, não fala. Quando que alguém chegou e falou, nós pagamos a porra da multa do Abel Ferreira. O Paulinho foi contratado, realmente fiz merda, o meu departamento médico é uma bosta. Não vai falar. Não vai cortar a gente. Porque ela está acomodada. Agora ela está preocupada com o Vasco. E essa parte da torcida, seus merdas, bostas, acreditem agora, vão lá, sabe o que vocês fazem? Aplaudam Leila Pereira, a bilionária, a trilionária. E como diz aquele outro idiota do Bruno Vicari, na despedida, não foi apresentar, outro nojo. Cara, eu tenho inúmeros nojos que essa pessoa fez, não como pessoa, como de presidente do Palmeiras, como pessoa, não falo nada da parte, como presidente profissional, parte pessoal, se dane. Eu não quero ter o desprazer na minha vida de um dia estar no mesmo local que ela. Não é cumprimentar, no mesmo local. Me dá ânsia de vômito. E aí o seu Bruno Vicari chama ela, doutora, por favor, que suba ao palco, doutora Leila Pereira, eu parei de ver. Tá aí. O Nicola ontem comentou, ontem ou no programa de ontem, é só vocês pegarem. Créditos do Nicola. 199 milhões. Eu falo em 200 e falo mais. Desculpa, gente. Quando eu falo que eu não estudei várias coisas, medicina, para isso eu estudei, é a minha formação. Eu sei do que eu estou falando. Valeu? Vamos lá, tem várias notícias ainda, óbvio. Em relação ao Paulinho, mas agora treinos. O Figueiredo parece... Eu venho cobrando, cadê o Figueiredo? Cadê o Figueiredo que você só fala merda, Abel Ferreira? Que nós somos o time mais jovem, que eu expliquei isso para vocês também, que não tem nada de time mais jovem. A média, o Palmeiras tem a média mais baixa. Isso é uma enganação, você mente, você engana.
Vocês põem nomes, fazem a média e efetivamente quem joga, Abel Ferreira. Eu não sou contra pôr os mais velhos. Agora, não minta. Não dê informação enganar isso daí. É uma informação para você enganar. É informação... Deixa eu quieto, eu não vou falar o que eu penso. Bom, o Figueiredo dizem que não está jogando porque ele está com problema no entrave na renovação de contrato. Aí é com os empresários. Eu não vou entrar nesse detalhe, não sei. O atacante, matéria da UOL, atacante Paulinho e o meio-campista Figueiredo treinaram com as crias da categoria de base e o Vitor Roque em cronograma individualizado trabalhou no centro de excelência. Me desculpem hoje, estou tossindo. Por que não vem algum bosta dessa direção? A situação do Vitor Roque é essa. Não precisa. Não precisa não, precisaria. Mas não vão falar tempo. A situação dele é essa. Ele se fudeu o tornozelo dele. Não, o tornozelo dele tá ok, é um trauma. Previsão, põe um mês a mais. Desculpa novamente. Amanhã, pela volta da data FIFA, o Palmeiras deve entrar contra o Grêmio com muito modificado. Porque agora o Palmeiras vai pegar 4 jogos pesados, sendo 3 fora de casa. O Palmeiras pega o Grêmio amanhã em casa, pega o final de semana o Bahia fora, jogo dificílimo. Vai jogar a Libertadores na quarta-feira fora, se eu não me engano, Colômbia, se eu não me engano. E na volta, Corinthians, brasileiro de novo, no estádio do Corinthians. No estádio do Corinthians não, no estádio do povo brasileiro, porque aquele estádio não está pago, diga-se de passagem. É o dinheiro do brasileiro que está lá, aquele escândalo, e ninguém toma atitude nenhuma. O Arias, tanque, um touro, voltou, jogou os 2 jogos da Colômbia não inteiros, né? Se eu tiver aqui, eu posso falar para vocês. O Arias jogou 45 minutos contra a França e jogou 71 minutos contra a Croácia. Já voltou, está treinando e deve ir para o jogo. Aí os idiotas de plantão, essa parte dessa torcidinha, falam, ele não deu certo. Não. O Jefté, que vocês aplaudem, a pífia, o nojo de gestão, pagaram 6 milhões. O Mikael, o Martínez, puta, quantos? Eu até esqueço todos que eu vou falar. O Sousa, o Facundo Torres, vocês aplaudem ela? Esses deram certo. Só no Brasil acontece isso. Matéria da UOL. Eu li a matéria e não vou ficar fazendo. Técnicos de Fortaleza e Cuiabá são expulsos após briga no Castelão. Vocês já viram isso no mundo? Briga de técnicos. E depois veio as equipes técnicas brigarem. Quando eu digo que esse canal, o principal objetivo dele não é o futebol, é através do futebol, através do Palmeiras, a gente colocar uma sementinha para cada um ir buscar educação, conhecimento, ler livros, faculdade. Não interessa que não seja a USP, aquele lixo que para mim tem que ser fechado. Antro, não é total, tem a sua exceção. Antro de maconheiros e caras que fazem protestos e que o dinheiro quem paga somos nós. E aí, agora vocês entendem por quê? O técnico do Fortaleza é o Carpini. O técnico do Cuiabá, eu não sei o nome. Eu peço desculpas a vocês. Eu li, mas eu não me preocupei em marcar. Essa que é a verdade. Legal. Ontem, Brasil vence Croácia. Só para falar para os outros. E aí eu sinto, vou ser clubista. Quem salvou o Brasil foi os palmeirenses. Não foi esse idiota, esse merda de centroavante.
merda de jogador, que foi falar do Ronaldo e do Romário, chamado João Pedro. Lixo. Esse é o nível do futebol brasileiro. Mas ele joga no Chelsea. Olha o nível do futebol brasileiro, olha o nível do futebol mundial. Ele comparou o ataque do Brasil do hoje com Ronaldo, com Romário, Ronaldo Gaúcho. Esse cara é louco. Esse cara tem que ser internado. Amigão, eu vou só falar uma coisa pra você. Você não é a unha cortada do pé de um desses caras. Você é absolutamente nada, nada. A tua história no futebol, você tá a 1 bilhão de degraus abaixo de qualquer um desses. Pra você falar as merdas. E quem salvou a seleção brasileira ontem foi a base do Palmeiras. Bela jogada do Vini Júnior. E quem fez o gol? O Danilo. Que esse cara joga, na minha opinião, já falei isso, e não é agora. Se você pegasse no mesmo tempo, 280 vezes mais que um Casemiro. Em todos os aspectos. Muito mais recurso técnico, muito mais visão de jogo, marcação, intensidade, dinâmica. O cara joga... Se esse técnico de merda que para mim era fantástico no Real Madrid, em todos os clubes, que já foi mordido. Entenderam o que eu quero dizer? Já foi mordido pela podridão, pela corrupção, eu não estou dizendo que ele é corrupto, mas foi por todo esse mar de lama, esse esgoto. O Endrick, o moleque entra no jogo e ele muda o jogo. Viu? Como é seu nome? De verdade, João Pedro. Você nem na seleção tinha que estar. Eu até falei um dia, depois que você falou as merdas, amiga, só que ele não vai tirar. E ele vai levar... o Ancelotti, só para vocês saberem, o único jogador que ele deixou claro que está na Copa do Mundo é o Danilo do Flamengo. De novo, seleção perdedora para um técnico que é super vencedor, que é um perdedor agora. Por que ele não pega ele para... Mas quais foram os motivos? O Danilo não jogou 5 jogos esse ano. Não sei quantos. Ele é um líder. Líder? Danilo é líder? Que decepção com você, Ancelotti. Puta que pariu. Me dá mais asco, nojo de ver a seleção brasileira. E não vou ver. E mais, pega o Danilo, se ele é tudo isso, líder, vestiário, põe ele na sua comissão técnica, não tira o lugar de um jogador que podia ir. Não é mais sensato? Ou eu estou falando besteira? Foi você que falou isso, não sou eu. Ele é o único que está garantido. Tá aí, quando eu falo, os perdedores... Vocês viram o gol da Croácia? Vocês viram a bola que veio da direita? Os dois zagueiros, eu nem sei quem era. Um era o outro perdedor. Que eu não sei como na vida vestiu a camisa da seleção brasileira. Não é antes que estava... Na vida. Marquinhos, zagueiro de seleção... Coitado dos Edinhos, Luizinhos, os Luizes Pereiras da vida, os zagueirões. Bom, eu tô falando, tem 1 bilhão. Juans da vida, Mosers da vida, nossa, o Rock Júniors da vida. Puta que pariu. Só para eu vou fazer rápido uma... Eu vou falar amanhã de cada jogador da seleção brasileira, tá? Quando eu digo do Supremo Tribunal, que é o Supremo Tribunal do escândalo da corrupção, do mar de lama, né? Do esgoto, matéria da Folha, que estava com a UOL, PF prende ex-assessor do STJ, suspeito de venda de decisões. Não é decisão, decisões, no plural. Demitido da corte após investigação interna, Márcio Toledo foi indiciado pela polícia.
A Polícia Federal prendeu preventivamente, sem tempo determinado, nesta terça-feira, 31, Márcio José Toledo Pinto, ex-assessor do Supremo Tribunal de Justiça. A casa que deveria ser mais importante do Brasil, é aquilo que eu falo, é a casa mais podre, é a casa mais suja, é o esgoto, é a latrina, é o mar de lama que vem, que dos 11, se eu não me engano, 10 são indicados do presidiário, do condenado, do bandido, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, e que, quando eu falo que está lá em cima, todo mundo sabe por quê, todo mundo sabe por quê. E não está preso. Toledo foi um dos indiciados no último relatório das operações Sísamnes, sob suspeitas de crimes como corrupção e violação ao sigilo funcional. Quer dizer, se ele foi preso, se ele foi preso, alguma coisa tem. Eles não vão prender para depois perguntar o que você fez. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês, senta o dedo, se inscreve no canal, ative as notificações. E cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Ótima quarta-feira, eu agradeço.